Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar do livro Marese, de Maria Tchutchinova. Gente, é alguma coisa assim. Não sabemos Eu pronunciar. não tenho nem dicção pra pronunciar isso aqui. Infelizmente não fomos alfabetizadas em finlandês. Foi uma lacuna na nossa educação, gente. Infelizmente. Lamentamos. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica pros seus amigos, nos ajude a chegar a mais ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. Você pode clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar novos ouvintes, aumentando cada vez mais a nossa comunidade de leitores. Também não esquece de avaliar a gente. Se você escuta a gente no Spotify, no Amazon Music, no YouTube, qualquer lugar, deve ter aí alguma estrelinha para você apertar para ajudar a gente. Dá 5 estrelas, gente, por favor. Não custa nada. Ajuda nós. Custa tão pouco pra vocês e tanto pra gente. Faz muita diferença. Yes. Então bora lá pro episódio. Bora lá, sem enrolação. Começando a falar dessa autora, Maria, de sobrenome impronunciável. Ela é uma autora finlandesa, nascida em 77, e que gosta de escrever desde criança. Assim, ela adorava escrever livros de fantasia. O primeiro livro dela também é de nome impronunciável, porque infelizmente não foi traduzido para o Brasil, e foi lançado em 2007. Depois disso, ela lançou mais alguns livros, 3 deles sendo da trilogia As Crônicas da Abadia Vermelha, em que o primeiro livro é o Marese, que a gente vai falar nesse episódio, Naondel, o segundo livro, e por último, Cartas de Marese. Ela recebeu alguns prêmios por esse livro, pelo Marese, sendo eles o Finlandia Junior Prize, Swedish ILE, eu não sei como se fala isso. Deve ser Young Literature, né? Uma coisa assim. Pode ser, boa. Literature Prize. Também ganhou 2 vezes essas... muitos prêmios, gente. Eu não vou ficar falando aqui não, porque eu vou gastar meu inglês. A mulher premiada, é isso. Exato. Muito premiada. A gente vai já descobrir o porquê. Também não encontrei muito mais informação sobre ela, mas se você souber, se você conhecer, se você lê finlandês e lê outros livros dela, conta pra gente o que você achou. Porque nós temos opiniões sobre esse livro. Vamos cometer opiniões aqui nesse episódio. Exatamente. Então, do que se trata Marese, né? Ele começa o livro com a apresentação dessa protagonista, que é uma menina adolescente, mais uma vez, né? Jovem adulto. Mas, assim, nem é um dos que eu odiei, não, tá? Eu achei o livro bem interessante, já começando a falar sobre ele aqui. Opiniões. Ela vive na Abadia Vermelha, que é um lugar isolado de todo o resto do mundo, né? Ele fica numa ilha onde só há essa abadia, e é um lugar que é proibido para assim, a entrada e a permanência de homens, né? Lá só vivem mulheres, e mulheres em função da manutenção dessa abadia. É a única construção, é a única coisa que existe nessa ilha, né? Não tem mais nada lá. Não é que homens não podem chegar lá. Assim, no geral, os homens são proibidos, ponto. Mas existe comércio com homens, né? Algumas embarcações levam as meninas pra lá, porque elas recebem meninas novas pra cuidar, pra se tornarem... Noviças, exato. Eu queria dizer freiras, mas é antes das freiras, noviças. Enfim, assim, elas não odeiam todos os homens, mas no geral odeiam homem. Odeiam não, mas assim, tipo, não permitem a chegada de homens. Eles não são permitidos, né? Eles não podem pisar lá, tanto que quando eles fazem esse comércio, é num pier, né? Que, tipo, o pier leva elas até o navio e lá eles negociam, porque algumas coisas elas precisam, né? Nem tudo elas produzem ali. Elas são tanto quanto autossuficientes, mas tem coisas que elas não produzem lá, então elas têm que ter essa troca. Exato. Mas eles pisar no solo, eles não pisam. Não pode, Até porque, assim, é uma ilha, né? Então, assim, além delas não terem muito espaço, a vegetação, o solo e tal, tem as suas limitações.
Então elas conseguem dinheiro para negociar e trocar com esses homens, né, que vêm nas embarcações por outras coisas que elas utilizam para sobreviver. O dinheiro delas vem de, tipo, uma espécie de crustáceo, um caramujo, não sei, não me lembro bem agora, mas é uma coisa que produz, é um animalzinho que produz um pigmento vermelho. E lá o pigmento vermelho é super caro, porque é uma cor que é usada somente por gente muito rica, pelos nobres. Então, vale muito dinheiro. E as pessoas exploraram esse caramujo, esse crustáceo, de tal forma que ele simplesmente desapareceu da natureza. Então, essa coloração ficou ainda mais rara. Só que lá na ilha onde elas moram, ainda existem esses bichinhos e elas conseguiram inventar uma forma que é muito trabalhosa, porém é uma forma que elas conseguem retirar esse pigmento sem matar o bichinho, sem dizimar os animais. Então, eles continuam vivos E e eles produzindo, né? continuam se reproduzindo e é daí que elas tiram esse dinheiro, né? De onde elas conseguem fazer essas trocas com as pessoas do mundo de fora, porque elas têm essa matéria-prima que é raríssima e super cara. E é bom falar disso porque, assim, esse já é um dos pontos interessantes que a história trata, né? Sobre essa... mostrando como as mulheres dentro dessa comunidade, digamos assim, elas conseguem fazer as coisas de uma forma mais gentil com a natureza, né? Assim, mais Isso. correta ecologicamente, em comparação com o mundo externo, o mundo mandado pelos homens, né? Que Que é muito explora predatório isso. exatamente. E elas não, elas pensam no todo, elas pensam assim, obviamente, na própria sobrevivência, porque enquanto elas tiverem aquele caramujo ali pra entre aspas, explorar, elas vão conseguir ter dinheiro e vão conseguir se manter, mas por outro lado, assim, elas pensam também que o animal precisa sobreviver. Então, assim, é um jeito Isso. que ambos conseguem viver em sintonia e sem se É, prejudicar e se autoajudando. Autoajudando? Não elas sei. sabem que Enfim. elas precisam do caramujo, né? Então, se elas Exato. matarem o caramujo, não vai ter mais Acabou. sentido, né? Exato, exato. Continuando. E um dos objetivos dessa abadia, né, a função principal, digamos assim, dessas mulheres ali é guardar todo e qualquer conhecimento, porque esse conhecimento é proibido lá fora, né? O mundo meio que caiu, assim, numa era das trevas, digamos assim, É. em que as mulheres são muito, muito exploradas e tratadas de forma inferior, assim, isso tá meio que no subtexto, na trama de algumas personagens, mas, assim, dá pra entender que, assim, é um mundo mandado e comandado pelos homens, mas, assim, por consequência, assim, o conhecimento, ele foi proibido, né, porque conhecimento é poder, a gente sabe disso. É até uma máxima que é trabalhada em diversos livros, inclusive nesse, assim, e quando a abadia surgiu, né, foram algumas mulheres que fugiram para lá e elas fugiram levando conhecimento e mantendo a biblioteca, que é um dos pontos centrais, né, da arquitetura ali do lugar. Foi com esse objetivo, né, de salvar o conhecimento desse mundo exterior, mas também de preparar as mulheres que estão ali, né, porque as noviças vão, elas estudam, aprendem, elas vão se formar e seguir alguma das linhas que tem dentro da lógica da abadia. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, porque tem uma questão religiosa muito forte. Elas não são freiras à toa. E não são freiras católicas, tá? Já é bom dizer isso. Mas, assim, a ideia não é manter o conhecimento preso ali dentro, tá? Ele precisa estar salvo, mas também ele precisa voltar para o mundo de alguma forma. E a forma dele voltar, infelizmente, não vai ser pelos livros, mas vai ser pela atuação dessas mulheres, né? Elas vão para lá, elas se formam, elas aprendem, e algumas delas voltam para o mundo, para outras comunidades, ou para as próprias comunidades de onde elas vieram, para ensinar, para curar, enfim, para perpetuar esses conhecimentos sei lá, de história, de saúde, Isso. né, de alimentação, enfim, de agronomia, sei lá. Uma coisa que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que tem essa pegada religiosa, a abadia lembra muito a universidade, né? Sim, Porque existem linhas de conhecimento ali dentro. Elas chegam lá, né, essas meninas, e primeiro elas vão recebendo estudo, né? Algumas delas, por exemplo, vêm de lugares que falam idiomas diferentes. Então elas têm que. A própria Marese, né? Ela chegou ali, ela não entendia as pessoas e aos poucos ela foi
dominando o idioma. E depois de um tempo que elas ficam ali estudando, aprendendo, né, tendo aulas e aprendendo várias coisas, elas meio que são selecionadas por alguma das freiras, né, para seguir como se fosse uma linha de estudo ali Isso. dentro. E isso é muito legal, porque elas não estão ali apenas adorando, né, e cultuando uma divindade. Elas estão também aprendendo conhecimentos que vão ser úteis. Tem conhecimentos mais práticos ali dentro, como as pessoas que trabalham na cozinha, as pessoas que cuidam da lavagem das roupas, da manutenção, da produção dos tecidos, ou que cuidam de animais, enquanto tem outras que têm já um papel, assim, uma coisa mais espiritual, uma coisa mais de... que não tá claro pra gente o que é uma função mais espiritual dentro ali da abadia, né, que tem a rosa, tem a lua. Então não é uma coisa assim prática do dia a dia, mas também tem as coisas que servem pra gente todo dia pra gente sobreviver. É que, assim, tem uma coisa muito ritualística, né? Elas vivem seguindo um calendário. Lembra muito, se você, assim, você teve uma educação católica, lembra um pouco, dá pra fazer uns paralelos, assim, de você tem os eventos ao longo do ano, né? Páscoa, em abril, março, final do ano tem o Natal e tudo mais. E ali elas seguem muito uma lógica da... Ai, como se diz? Assim, meio Wicca, né? Tipo assim, você tem Isso, a colheita no determinado momento, tem um período ali em que ai, sei lá, o tipo a lua véu. cheia, né? O solstício Isso, de inverno, de perfeito. verão, essas coisas. Essa parte dos rituais e tudo mais, no começo, eu achei... Eu fiquei muito confusa, eu te confesso, assim. Porque me parecia muito uma coisa de... É uma crença delas, porque a ideia é de que essas primeiras mulheres, né, que fundaram a abadia, meio que se tornaram uma deusa tríplice, né? Isso. Que é a lua, e é a velha, a A virgem velha, e a mãe isso. ao mesmo tempo. Que são coisas que a gente já viu antes, mas eu acho que a roupagem que ela deu pro livro é bem interessante e original à sua forma, sabe? Eu gosto do como ela Sim. fez. Mas a princípio eu ficava assim, tipo, eu acho que elas estão cultuando, mas não é uma coisa que envolve magia de fato, sabe? É meio que como, sei lá, a gente gostar de magia, de bruxaria. Assim, não sei se você ouvinte faz alguma prática mágica e de fato acredita, mas eu, assim, nunca vi o espiritual de fato se manifestando. Então eu achava que era algo do tipo, sabe? Elas faziam, mas não vinha nada de volta. E quando começou a vir, e a gente vê, né, a gente como leitor e a própria Marese, a ver essas manifestações, eu fiquei assim, uau, sabe? Tipo, o livro É. foi pra outro lugar. Nossa, eu achei. Uma das coisas que eu mais amei foi a forma como eles fazem a magia nesse livro. É como tu falou, assim, a gente, pelo menos pra mim, né, no começo, eu sentia que essa deusa, né, porque elas são. No meu entendimento, eu não sei se tu percebeu isso, porque o livro não é muito claro, ele não. Apesar de ser um livro inicial, ele não tá ali pra te explicar De jeito nenhum. tintim por tintim, o que é que faz parte desse mundo, como é que esse mundo funciona. Não é isso, você vai. São jogadas dicas aqui e ali. Então eu entendi que existia uma sociedade meio que matriarcal antes, e os homens chegaram e destruíram tudo isso. Então, essas 7 irmãs iniciais, né? Elas saíram de longe trazendo esse conhecimento fugidas, porque elas queriam proteger o conhecimento a todo custo, né? Elas estavam dispostas a dar a vida, assim, para proteger o conhecimento. Então, eu entendi que, meio que, quando elas morreram, né? Elas viraram quase, assim, pessoas folclóricas, né? Sim. Elementos folclóricos. Então eu acho que tava ali uma coisa meio que um culto à natureza, a como a mulher representa também a natureza, né? No ciclo de renascimento, porque as mulheres têm filhos, então tudo se renova, né? Quando novas gerações nascem. Então eu achei que tava tudo. Tipo. Vamos, vamos cultuar a natureza, como é linda a Sim. natureza. E aí depois começam a acontecer coisas mágicas e é tão legal, sabe? A forma como ela faz essa magia não é uma palavra-chave que você fala, não é uma varinha, não é
um movimento com a mão, é tipo como se fossem todas unidas e, sei lá, a próprio movimento do corpo. É muito interessante, assim, eu nunca tinha lido nada parecido da Eu também forma como não. ela coloca a magia ali dentro assim, nas atitudes dos personagens e como que ela se manifesta, que também é por meio da natureza, né? Super. Eu também nunca li nada desse estilo. Eu me surpreendi muito. E foi, assim, sendo bem honesta, uma das experiências mais, assim, interessantes de leitura pra mim dos últimos tempos, sabe? De realmente não esperar pra onde ele ia, assim. De É, não reconhecer nenhum dos elementos da narrativa dela, apesar de que, no geral, o folclore, né, dessa história, né, o lore do universo dela ser muito reconhecível, né? Não é como se a gente não tivesse já visto em algumas culturas a lua representando o feminino, né, uma deusa tríplice, isso. enfim, isso tudo é comum pra gente, mas a forma como ela desenvolve é, assim, zero comum. E a própria escrita dela, eu acho super fresca, sabe? Eu acho que trouxe uma novidade, uma sensação de a primeira vez que eu tô tendo contato com algo tão diferente assim em muito tempo. Isso pra mim foi muito divertido, assim. Foi um livro que eu li muito. Ele é curtinho, né? 200 e poucas Acho que são umas páginas. 250 páginas. Isso. E assim, eu li ele muito rápido, não porque ele é só curto ou fácil de ler, mas que eu tava envolvida, eu queria saber o que vinha mais, eu queria entender melhor, principalmente quando a gente chega nessa parte em que a magia de fato começa a acontecer, que eu fico tipo, opa, o ritual não é só um símbolo, né? Ele de fato vai causar alguma coisa, assim, a gente vai ter consequências, né, a partir do Isso. contato com essa parte espiritual. Então eu tava muito, muito, muito envolvida, assim, eu terminei o livro É e eu uma ainda. leitura envolvente, é. Exato, exato. Eu tive dificuldade de me desprender dele pra uma outra leitura, porque eu continuava ali com aquela, sabe, assim, imersa naquela história. Eu acho que esse primeiro livro, mais do que ser um livro de apresentação de universo, porque não é tanto assim, é uma apresentação de universo, mas não é pra você. Agora eu li esse livro, eu tô sabendo tudo sobre esse universo e agora vamos pra história do personagem. Eu acho que esse livro é mais pra gente entender a personalidade da Marese, né? Sim. O que é importante pra ela, o que tá ali por trás da infância, da adolescência dela, e provavelmente isso vai ajudar a gente a entender melhor as atitudes que ela vai tomar nos próximos livros, né? Porque é uma trilogia. Então, eu acho que é muito diferente esse primeiro livro, porque ao mesmo tempo que não acontece muita coisa, acontece e você fica muito investido na leitura. E ao mesmo tempo eu achei que foi. Eu tava lendo um livro meio pesado na época, Sim. sabe? Eu tinha acabado de Desculpa. terminar. Culpa Culpa de quem? minha. E depois, assim, realmente ler esse livro foi um refresco, assim, eu li, assim, não via nem o tempo passar, porque mesmo quando tiveram coisas mais pesadas acontecendo, eu acho que o jeito dela contar é tão leve, é tão, assim, fluido que você lê e nem percebe, sabe? Você entra na história e não quer sair dela, né? E tem sido cada vez mais raro, assim, pelo menos pra mim, eu tá lendo um livro que quando eu paro de ler, eu fico querendo voltar, sabe? Porque, assim, a minha rotina mudou muito. Então, quando eu não tô lendo, eu tô com a cabeça com um milhão de informações, de coisas, eu preciso resolver isso, aquilo. Enfim, eu não tenho mais espaço mental pra eu ficar pensando na leitura, sabe? Mas com ele isso acontecia, eu ficava assim, nossa, o que será que vai acontecer? E fulano, e assim, nervosa, porque, ai, tem sabe, tô aqui no final, né? A situação tá tensa. E eu queria voltar o tempo todo pra ele, sabe? Então, foram duas leituras esse ano que isso aconteceu. Uma foi Marés e a outra a gente vai falar em outro episódio. Então, assim, tem sido pra mim, tá sendo muito bom porque tem sido um ano de poucas leituras, mas de leituras, no geral, todas muito prazerosas. Então, só alegria. Só alegria. Vamos continuar aqui com a história. Que a gente falou um bocado e pouco aconteceu ainda do universo, né? Da Marese. A Aurésia, ela chegou lá na abadia aos 13 anos. Ela foi enviada pelos pais por conta de um acontecimento muito triste, né, ali na comunidade, no lugar em que ela vivia. Ela vivia numa outra região, como a Carol disse antes. Ela falava até uma outra língua.
e ela sobreviveu ao inverno da fome, né? Foi um inverno muito rigoroso que foi marcado realmente pela falta de alimento pra ela, pra família, pra todos ao redor. E foi nesse inverno que ela perdeu a irmã para a velha. A velha é uma das faces dessa deusa, né? Na época ela não estava entendendo o que era, ela não conhecia, né, toda esse misticismo da abadia, mas isso não significa que ela não teve contato com essa deusa já naquele momento, né? Quando a irmã morreu de fome, o que é uma descrição, assim, muito perturbadora. Eu não sei como você se sentiu, Sim. Carol, mas eu fiquei muito, muito mal lendo aquilo. Assim, não é uma descrição cheia de detalhes, nem nada do tipo, mas é porque, assim, a autora consegue É, construir um clima muito bem, então, assim, é muito forte você, né, ver a descrição de uma sim, criança sim. morrendo de fome. E a E Marese. frio, né? Também E parece que. frio. Um frio muito intenso, né? E a Marese, ela sente, né, quando a velha tá chegando pra buscar a irmã, né? Tem a coisa da porta da velha e tudo Isso, mais. é. E assim, eu fico arrepiada só de lembrar, porque a velha é o lado da deusa que aterrorizava a Marese e me aterrorizava ao mesmo tempo, porque Sim, ela é. simboliza o desconhecido, né? Ela simboliza Isso. aquilo que tá atrás da porta que a gente não tem acesso, pelo menos não agora. E ela sabe, né? De uma forma, ela entende que para aquela porta, quem vai não volta, né? Exatamente. Então, ela fica meio que apavorada, né? Assim, como não ficar traumatizado vendo Como uma não, né? situação dessa, né? Enfim, depois disso, ela sobrevive, os pais mandam ela pra lá, assim, numa forma de, assim, a gente já perdeu uma filha, não queremos passar por isso de novo, assim, não temos como tolerar isso, então é melhor que ela vá viver com essas mulheres, porque lá ela vai ter comida, vai ter cuidado, vai ter, enfim, tudo que ela precisar, e é melhor, tipo, ter uma filha salva, longe do que tá com a filha perto que vai provavelmente morrer no próximo inverno. E aí ela passa a viver, a história começa quando ela tá com uns 17 anos, né, 16 ou 17. Ela já É. se estabeleceu lá na abadia, ela já conhece toda a dinâmica, ela já, assim, já conhece tudo basicamente, e o seu maior prazer é ler, né? Eu acho tão fofo, porque assim, a gente como leitora Sim. se identifica, né? No tempo livre dela, ela vai pra biblioteca da abadia, assim, que é um lugar que, tipo, ninguém mais vai, sabe? Tipo, ela é a única pessoa lá, além da irmã a irmã ou, né, que cuida É. da biblioteca. Depois disso, depois que chega a Jay, né, que é... Assim, a Jay é a personagem que vai trazer toda a... Que vai dar o start pra história começar, né? Com a chegada da Jay, a Jay fica muito próxima da Marese e também vai pra biblioteca. Mas, assim, são elas duas pontos, sabe? Ninguém mais tem interesse. Mas é bonito ver como ela tem esse desejo, tem essa gana, sabe? Tipo assim, pelo conhecimento, ela quer ler todos os livros, ela quer saber tudo, sabe? Ela tem realmente esse movimento dentro de si. Ela quer ler qualquer coisa, né? Não interessa. Tudo que tem ali dentro da biblioteca é interessante pra ela. Exatamente, exatamente. A Jay é uma menina que chega lá, num estado deplorável, né? Ela tá suja, ela tá cheia de cicatrizes, ela tá assustada. Ela acaba, de alguma forma, se apegando a Marese, porque nesse momento a Marese é uma das noviças mais velhas. Então tem muitas que são muito criancinhas, assim, de tipo de 5 aninhos, pequenininhas mesmo. Então ela é meio que a líder dessas noviças, porque ela já aprendeu tudo e agora ela cuida de todo mundo. Ela é um pouco maternal também, né? Assim, Sim. o jeito dela. Ela cuida muito das pequenininhas. E aí a Jay acaba se apegando a ela. Ela é uma personagem super traumatizada, e isso é até meio que interessante, né, de contrapor a Marese, porque apesar de ter sofrido muito, assim, de ter tido uma vida, né, antes de ir pra Abadia muito pobre, ela não experimentou muito dessa maldade dos homens, né? O pai dela era um pai amoroso, um pai dedicado. Então, quando ela se depara com a Jay, que vinha de um lar extremamente abusador, que perdeu irmã, perdeu mãe, perdeu as pessoas que davam um carinho, davam afeto pra ela em casa, que eram as mulheres, né? E perdeu elas por motivos tão esdrúxulos, né?
simplesmente a irmã deu uma informação para uma pessoa e o pai dela falou que isso era desrespeitar e acaba tirando a vida da irmã dela de uma forma tão brutal, assim, é realmente perturbador essas descrições, assim, mas é importante, assim, pra gente entender o tanto que a Jay não sabia o que é ter uma pessoa cuidando dela, ela não sabia também em quem confiar, porque ela vem de um mundo de muita crueldade e de não tem ninguém pra, tipo, pra cuidar, né, assim, pra, sei lá, te proteger. Porque mesmo as pessoas que, a irmã, a mãe, elas não puderam fazer nada por ela, elas não tinham, assim, totalmente impotentes, né, estavam ali totalmente impotentes. Então é interessante ver essas duas personagens desenvolvendo a amizade, porque tem uma que já mora há muito tempo ali na abadia, e ela é super encantada, super maravilhada com tudo que a abadia tem pra oferecer, e a Jay, ela fica ali sendo a sombra da Marese, porque pra ela não consegue confiar em ninguém, ela não consegue acreditar que ela tá a salvo ali, mesmo tão distante, isolada na abadia. Outra coisa que a gente não mencionou, mas que eu acho muito legal, é que a própria existência da abadia não é assim como se fosse uma escola que você chega lá com um panfleto, ó, quero me matricular. Ela é quase uma coisa mitológica. Então, para algumas pessoas, ela pode ser só um boato, ela pode nem existir. Então, é muito difícil, né? Custoso, é trabalhoso chegar lá, porque não é todo mundo que tem certeza que ela existe, nem que sabe dela. É como se fosse Sabe o folclore caminho, mesmo. né? Assim, tipo, ai, vira Isso. ali à esquerda e anda reto que você chega lá. Não é bem É. assim. Então, assim, essas pessoas que chegam lá, muitas passaram por muita coisa, né, pra poder estar ali. E a própria Jay, ela, acho que ela é um exemplo, assim, de... é, quando ela foge, né? Ela... assim, a mãe dela, tipo, dá um jeito de mandar ela embora, mas ela precisa da ajuda de outras pessoas, né? E é muito bonito, assim, ver como são sempre mulheres se ajudando, né? Isso. A mãe dela, que resolve, tipo, se sacrificar pra mantê-la bem viva, né? E é muito, muito legal você fazer o paralelo, aqui abrindo esse parênteses, né? Entre o sacrifício dos pais da Marese, que é do tipo assim, a gente não sabe se a gente vai ficar bem, porque a gente pode morrer de fome no próximo inverno, mas a gente quer a nossa filha bem, então vamos mandá-la pra lá. E o sacrifício da mãe da Jay, que é, assim, eu vou morrer porque eu tô fazendo isso, mas pela saúde, né, pela vida da minha filha, pra que ela não sofra como eu sei que eu vou sofrer, como a minha outra filha sofreu, eu vou me sacrificar e mandá-la, assim. É muito legal fazer esse paralelo, porque Isso. a gente tem o contraste entre dois pais, né, assim, o pai da Marese, que é um pai amoroso, cuidadoso e tudo mais, e o pai da Jay, que é completamente violento e louco e, enfim, é uma pessoa horrorosa. Mas antes disso aqui eu tava falando de outra coisa, que era... Ah, tá. A coisa de... Ela precisa de ajuda de outras mulheres, né? Porque a Jay Isso. chega num determinado ponto que ela não sabe mais pra onde ir. E aí uma mulher, que até era tipo de uma... Vou dizer que uma casta, mas não sei se é bem É esse uma nome que ela tribo, usa. né? Uma coisa Uma tribo, assim. exato, assim. Era de um povo diferente do dela, que teoricamente eles não deveriam se falar, mas a mulher se compadece dela e cuida dela, né? Ajuda ela a chegar na abadia. Então é muito legal, assim, você vê mulheres vendo outras em situação de perigo, de risco, e se ajudando, mesmo que não vão ganhar nada com isso, muitas vezes podem até se colocar em risco por fazer isso, mas fazendo porque sabe que aquela mulher está num momento de necessidade, né? Que precisa de ajuda. É muito legal essa parte, né? Da fuga dela, que realmente as pessoas que se importam com ela, assim, que ajudam ela mais, são sempre mulheres, né? E mesmo quando tem uma hora lá que ela consegue pegar alguém, ela paga um carroceiro pra levar ela pra algum lugar, e o carroceiro meio que, tipo assim, joga ela lá num lugar e, tipo, te vira daí, não Não, vou me envolver. assim, como ler esse livro e não pensar em tudo que a gente já viu de acontecimento, e principalmente no que a gente tem visto agora, né? Exatamente. Não tem como, não tem como. Depois do que aconteceu com a moça em, acho que foi em Belo Horizonte, Minas A do Uber, Gerais, né? a do Uber, exatamente, assim. Ai, eu não consigo nem falar, é muito triste, assim. E eu tenho certeza que se aquela Uber fosse uma mulher, assim, certeza eu não posso ter 100%, mas eu tenho fé, sabe? Eu acredito que se fosse uma mulher,
essa vítima, né, com certeza teria chances melhores, sabe? Se fosse uma amiga que estivesse com ela na festa, se fosse talvez uma irmã, sabe? Ela poderia ter tido uma chance. Tá entendendo? Porque, assim, sabe aquela o meme, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. E, assim, não quero dizer que esse livro é um livro, assim, misândrico e que a gente tá falando aqui de missandria. É missandria ou misandria? Eu sempre falo errado. Eu não sei se é... Eu falaria misandria, mas Misandria, né? completamente com base no meu achismo. Não É. é... Enfim. Desculpa aí se eu falar errado, mas enfim. Tipo, a ideia não é essa, né? Mas a gente sabe que, no fim das contas, muitas vezes a gente só pode contar com mulher. Né? Assim, a gente se sente mais segura com outra mulher. Exato. É muito triste, assim. E não quero dizer que, tipo, os homens não são aliados, não gosto de homem. Não é isso, assim. Longe de mim, na verdade. Se fosse por isso, nem estaria casada com um. Mas que, assim, eu sinto falta, sabe? Parece que ainda... Os homens ainda não acordaram que, tipo, eles têm a responsabilidade deles, sabe? Tipo, mesmo que eles sejam homens legais, que eles sejam pró-feminismo, sabe? Que não sejam eles abusadores, assim, tipo, gente, cadê, assim? Bora fazer alguma coisa, sabe? Tipo, que horas vocês vão acordar pra isso? E o livro, ele acho que ele fala muito do... Ele não tá dizendo assim que, todos os homens não prestam, vamos matar todos os homens. Não é isso. Mas é pra... Ele pinta um retrato que poderia perfeitamente se encaixar no nosso mundo real aqui. Não é o mundo real, não é um mundo fantasioso. Apesar de retratar um mundo fantasioso, né, uma sociedade que nem existe, porque a história não se passa no que a gente reconheceria como os nossos países, né, os continentes, é uma coisa completamente diferente, mas os dramas são os mesmos, que as mulheres, elas são oprimidas, e isso é fato, independente de haverem caras legais que sabem reconhecer, tipo, a importância das mulheres, tratá-las de igual para igual, mas isso não quer dizer que o nosso mundo não seja extremamente machista e que tenha muitas mulheres que têm sua vida ameaçada, sua liberdade e suas possibilidades por conta de machismo, de homens que literalmente acabam com a vida de outra mulher pelos motivos mais absurdos e impossíveis, né? Assim, ciúmes, ou simplesmente sentir que a mulher é uma posse dele e que ela tem que se comportar, fazer coisas da maneira que ele acha que ela tem que fazer. Exatamente, exatamente. E se a gente tá num momento em que um filme da Barbie, né, que, assim... Inofensivo, gente, inofensivo, exatamente, assim, você pode ver o filme como uma grande sessão pipoca, você pode, tipo, tirar grandes interpretações, mas, assim, ele não tá falando nada além do que a gente já vem falando, de que outras obras já falaram antes, assim, eu não acho que ele é uma grande invenção do século, sabe? Acho que ele tá só reproduzindo um discurso que, a gente já fala há muito tempo. E ainda assim, diversos homens têm se sentido extremamente ameaçados por ele. E não só pelo filme, mas assim, dá pra ver homens se incomodando com o fato de que as mulheres estão usando rosa, sabe? Tipo, que as mulheres estão indo, tipo, com as amigas ver um filme, usando rosa, se divertindo. Uma outra coisa que nada a ver com tudo que a gente tá falando, mas que também é um sintoma, tá? O fato de que a Taylor Swift é uma artista que, no geral, mulheres gostam, principalmente mulheres jovens, né? E que essas mulheres estão fazendo coisas, entre grandes aspas, consideradas infantis, tipo, se fantasiar pra ir pro show, trocar pulseirinha da amizade, sabe? Se reunir, dançar e cantar e tudo mais. E isso incomoda os homens por elas estarem simplesmente se divertindo e sendo femininas. Tipo, isso pra mim grita, sabe? Assim, como só o como só o existir. Meu Deus, que palavra difícil que não sai. Como só existir. Meu Deus! Vamos lá, calma. Respira. Como só o ser mulher, né? Só existir dentro desse, sabe, cenário e representando e vivenciando todo esse estereótipo incomoda, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é tão relacionada, tão intrincada na sociedade, o machismo, que é como se tudo que a mulher fizesse que não fosse
ou trabalhar, ou cuidar do filho, ou, sei lá, cuidar da casa, fosse uma idiotice. Tipo, você não pode. Ai, novela, que bobeira é gostar de novela. Novela não acrescenta nada. Ou então, sei lá, tudo que a mulher faz é bobo, é fútil. Mas tem um monte de homens que fazem coisas muito idiotas. Assim, eu tô falando idiota, gente, mas eu nem acho, porque assim, todo mundo faz alguma coisa inútil, gente. Pra mim, qual é assim, futebol? Qual a importância disso, gente? Zero. Não tem importância. Então, tá tudo bem você gostar, mas tipo, é como se quando é algo feminino fosse supérfluo. Quando é pra homem, é hobby. É só você olhar aqui, o futebol masculino, né? Quando tem Copa do Mundo, o Brasil inteiro para. Você tem feriado, você tem as pessoas na rua, bandeiras e tudo mais. O futebol feminino, a Copa de futebol feminino, cria, assim. É. Tipo, se você se importa, você é ridícula, tipo, só mulher mesmo pra ter interesse. Então, assim, até quando a gente entra no universo deles, é motivo de chacota, sabe? Mulheres que gostam de jogos, por exemplo, assim, são sempre maltratadas e questionadas 1 milhão de coisas, porque elas têm que provar que elas de fato gostam daquilo e que elas não estão ali, por exemplo, pra atrair os nerds. Porque, nossa, meu Deus, porque, assim, nada Porque melhor é o no único mundo do que ter objetivo de vida, né? Exato, toda mulher quer um nerd pra si, não é mesmo? Tem até aquele meme, né, que, tipo, quando você fala, sei lá, que você gosta de rock, aí começa o interrogatório. Como é o nome da banda de não sei quem? Qual é o nome do baterista? Não sei o que, O produtor substituto, do álbum X de 1985. tudo. Você não pode simplesmente gostar de uma coisa, porque lá vem um homem querer a sua carteirinha, porque você tem que preencher ali um formulário, fazer uma pós-graduação para poder gostar de alguma coisa que simplesmente não afeta em nada a vida dessa pessoa, porque eu acho que mesmo as bandas, elas odeiam esses comportamentos, porque o Sim. objetivo delas é vender discos, né? Então não interessa quem tá comprando. Sim, imagina você ter um questionário, né, antes de você poder ser fã, de ouvir, de comprar um disco. Ia limitar muito o público, então não é esse o objetivo, né? E assim, você às vezes pode gostar da coisa só por gostar, e tudo bem gostar só da música Isso. que viralizou, que é popular, e não ouvir o álbum inteiro, assim. E, Tipo, gente, tá tudo vocês, bem. assim. E outra coisa que eu acho é que, assim, nem tudo na sua vida precisa ter um propósito, sabe? Nem tudo na sua vida precisa, vou me tornar alguém melhor depois de fazer isso. Não, gente, você pode simplesmente fazer uma coisa bem besta que não serve pra nada, mas se você gosta e se te diverte, se tira sua cabeça das suas preocupações, ou então, sei lá, tira você do trabalho ali, faz! Que bobeira, sabe? Não interessa o que é, sabe? Tipo, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem e parem de se importar e achar que tudo que as mulheres fazem, né? Eu não estou falando que vocês pensam assim, mas se alguém aí pensa assim, parem de achar que tudo que as mulheres fazem é pra destruir os homens, abalar os homens, irritar os homens. Ou Porque atrair os homens. as mulheres são como vocês. Fazem as coisas porque elas querem, porque elas estão afim. É isso. No fim das contas, deixa as pessoas. Deixa elas serem, deixa elas gostarem, deixa elas se divertirem. Assim, porque se a experiência delas é diferente da sua de qualquer forma, isso aqui é até pra outras mulheres também, porque a gente também não pode Isso. negar que tem mulher que. Ai, mas eu não gosto da Barbie. Ai, mas eu não vejo sentido nesse filme. Ai, mas eu sou Assim, muito bobo, né? assim, tipo, tudo bem não gostar, eu não acho que é obrigatório, assim. Enfim, sabe? Tipo, tá tudo bem Nossa, não gostar, mas não precisa ser fiscal da diversão alheia, sabe? Exato. Se você achou o filme bobo, se você não gosta, é só não fazer. Eu mesmo fui assistir esse filme e eu fui com uma roupa qualquer, assim, era verde, sabe? Então, assim, não precisa, assim, eu não queria me arrumar de rosa, mas qual o problema se arrumar, sabe? Tá tudo bem. Eu só Não tinha. tem problema. Eu fiquei chateada porque eu queria ir com uma roupa rosa, que era a única que eu tinha, só que ela era roupa pra frio e tava quente no dia. Então eu fui de preto. E tá tudo bem, assim, eu não era um protesto. Essa Barbie é gótica. Pronto, exato, perfeito, essa barba é gótica. Tá tudo bem, assim. E amei o filme do mesmo jeito, a experiência foi incrível. Tipo, isso não atrapalhou. E, inclusive, se eu tivesse a oportunidade de ir de novo de rosa, iria. Até porque, enfim, não é esse o ponto. Mas
Ai, sei lá, já me perdi aqui no argumento. Mas A eu gente acho que a já, gente assim, palestrou, já foi, tá tudo certo, resolvemos todos os problemas de machismo do mundo. Acabou. Militamos muito aqui nesse Militamos podcast, muito. né? Acabou o machismo agora, Acabou o gente. machismo. É isso, é sobre isso. Depois que passa um tempo, que a Jay, ela vai entrando na rotina ali da abadia, a Marese vai explicando como funcionam mais ou menos as coisas pra ela e também pra gente, né? Que eu acho que a Jay também serve, assim, como um personagem que tá ali pra ser ensinado, né? Pra que o leitor também receba essas instruções e entenda um pouco mais desse mundo, né? Mas ela continua, assim, ali dentro da cabecinha dela, lá no fundinho, ela continua preocupada com o pai dela. Porque ela acha que o pai dela não vai desistir. Não, ele não vai descansar enquanto ele não repreender a Jay, fazer alguma coisa com ela. Porque ela ter fugido, ela ter abandonado ele é uma ofensa à honra dele, à masculinidade e tudo enquanto. Ele vê Então, ela como uma posse, né? Então, assim, ela isso. pertence a ele. Então, é como se ele tivesse sido, sei lá, roubado, tivesse levado algo de valor. Não que ele a valorize, tá? É só aqui um exemplo. E aí ele precisa ir lá, assim, pra provar a honra dele e tomar essa coisa de volta. É assim como ele se sente com relação a ela. E, de certa forma, na verdade, a Jay estava certa, né? É. Porque ele não desistiu. Ele saiu lá de onde ele estava, arrumou navio, arrumou gente, né? Mercenários, e outros familiares, e foi até a ilha para poder resgatar, né? Muito entre aspas, a filha dele. E é nesse momento que a gente vê, né, a primeira manifestação do que seria a magia ali, né? E é até um Sim. pouco engraçado, né? Porque tem, tipo, lá uma coisa meio Joelma, uma batida de cabelo, né? Ai, adoro. Porque elas ficam com o cabelo trançado, né? Elas primeiro trançam o cabelo e todas juntas, né? Elas vão pra uma parte lá que é, tipo, mais segura, né? Que a ilha tem meio que vários... Ela é muito acidentada, então elas vão subindo até uma parte mais alta e lá elas se reúnem e começam a trançar os cabelos umas das outras e aí fazem meio que cânticos ali, falam palavras juntas, elas comem uns grãos, tem todo um ritual, né, que é um ritual que parece mais assim, meio que uma preparação de guerra, né, elas comem um negócio, amarram os cabelos, fazem uns preparativos e depois elas soltam os cabelos. E quando elas soltam os cabelos e balançam, o mar balança junto, né? E aí se forma uma grande tempestade que acaba derrubando ali o barco, né? Encalhando. E eles não conseguem mais prosseguir. E elas pensam, agora acabou, né? E começam a reorganizar tudo, porque do jeito que essa tempestade foi ruim para os invasores, né? Encalhou o barco ali, muitos se afogaram. Também foi ruim para elas, porque elas estavam mexendo com forças na natureza que não sabem o que pertence à abadia, o que pertence a esses homens. Então, derrubou o telhado de vários lugares, molhou os grãos, fez um grande estrago. E a partir desse momento, elas foram reconstruir tudo. E a Jay, ela fica se sentindo muito culpada, porque ela achava, assim, que, eu deveria ter simplesmente me entregado, porque olha a bagunça que aconteceu aqui, né? É triste, mas, assim, até eu acho que a madre, né, ela chega a falar assim, você acha que ele ia simplesmente pegar você e ir embora? Ele não ia fazer isso. Ele ia acabar com todo mundo aqui, então a gente tem que se unir e se proteger. É só você pensar dentro da estrutura do universo, né? Elas estão ali guardando muito conhecimento, que de novo, é poder. Ele nem ia entrar lá, ia pegar o que ele pudesse e levar com ele, Isso. porque não só assim, ele iria, tipo, levar alguma recompensa, digamos assim, mas também ele iria fazer mal àquelas mulheres que ajudaram a filha, né? E outra coisa, assim, imagina, era um barco cheio de homens, chegando numa ilha cheia de mulheres, inclusive crianças, assim, é só somar um mais um, imaginar o que iria acontecer com essas mulheres, né? Entre aspas não, tipo, dando um spoiler, o que acontece com algumas delas, né? Assim, elas Isso. precisam se proteger
independente de quem esteja vindo e com que objetivo, né? Assim, não é a primeira vez que isso aconteceu. Inclusive, elas relatam, né, que na época das fundadoras da abadia também houve uma invasão. Também fica naquele ar de coisa mística, aconteceu, não aconteceu. Isso mesmo. Mas, assim, não é a primeira vez nem a última que isso acontece, né? Então elas precisam sempre estar unidas, sempre, enfim, fazer o possível para se proteger, porque essa ameaça é constante, ela não vai parar. Isso, exatamente. E assim, um pouco antes disso, tem uma festa, né? Uma festa da lua, algo assim, que é como se fosse um ritual, meio que é quase uma coisa assim, extracorpórea, sabe? Que Que tem elas. uma dança, né? Isso. Então, quando elas vão dançando ali na lua, é como se elas tivessem uma experiência assim de sair quase do corpo e experimentar visões de futuro e receber mensagens, né, dessa força espiritual que domina ali o mundo delas. E nesse momento, a Marese, ela ouve o chamado da velha. Isso apavora ela, aterroriza ela. A mim também, eu fiquei morrendo de medo. E ela Gente, fala, é né, assustador. ela é muito boa nessa descrição, porque ela fala, assim, de como é o aspecto, de que o cheiro é ruim, porque a velha é como se fosse a morte, né? Então ela cheira a coisa em putrefação. Então a Marese, ela fica em pânico e ela arranja forças ali no meio daquele transe que ela tá pra dizer: eu não quero ir com você, eu quero ficar aqui. Então, desde esse momento, ela vem meio que sendo aterrorizada pelos chamados da velha. Porque para onde ela vai, a velha tá chamando ela, falando com ela. E a gente não sabe, pelo menos para mim, eu não conseguia me decidir se essa velha era do bem ou era do mal, sabe? Se esse chamado dela era mesmo Uma coisa motivo de tanto boa. medo Sim. ou se ela não era mais uma das manifestações ali da deusa tríplice e talvez a Marés não tivesse preparada para isso, né? Porque durante o texto, várias amigas da Marés elas vão sendo chamadas para cada uma desses departamentos, se que eu Sim. posso dizer assim, ali da abadia. Então, uma delas vai ser noviça da Rosa, a outra da Lua. Então, várias vão sendo chamadas. Então, ela tá aguardando pelo chamado dela também, né? Pra onde ela ia ser chamada, né? Até a própria madre diz assim que tava estranhando o fato da Marisa já tá tão velha, né? Já tá ali há tanto tempo e ainda não ter recebido esse chamado. Isso. Mas assim, aí quando ela entende o que aconteceu, né? Que a Marisa recebeu, mas ficou pianinho, caladinha, porque ela não queria aceitar. Aí ela diz: ah, tudo faz sentido agora. Isso. E outra coisa legal é que, agora não me recordo bem, mas assim, existem, acho que elas sempre falam das Fundadoras. 7 fundadoras, né? Só que a gente vai descobrindo depois que existe uma oitava que, pelo que elas falam assim, que perdemos ela, mas não fica claro como foi essa perda. Mas sempre são citadas as 7, mas aparecem referências a ela, porque na arquitetura do local, né? Existem entalhes nas pedras, na madeira, e ela vê sempre, quando ela aprende a ler um idioma lá, que a Marese passa a ter aulas desse idioma específico antigo, para poder ler esses textos mais anteriores, né, das primeiras fundadoras. E ela começa a ver sempre referências a essa oitava participante, Fundadora. né, que saiu lá da A que se ilha perdeu. Foi. E a gente não fica claro se ela se perdeu porque ela se desviou do foco, né? Sei lá, se a cabeça dela foi para outro lugar, ou se porque ela faleceu, né, nesse processo. O que me deixou assim confusa. Será que a Marese não tem algo assim, né? Não A tem ver com isso, né? Eu isso também com pensei isso. esse poder que essa oitava poderia ter, sei lá, essa ligação com a velha. E aí sim, mas enfim, né? Só pra dizer que ela tava o tempo todo sendo perseguida e meio que tentando repelir os chamados da velha, né? Mesmo nesse momento, ela. E a velha tem horas que acaba meio que ajudando ela, assim. Então isso deixa a gente sempre na dúvida. É pra ser amiga da velha? Ou não é? Eu confesso
que eu queria muito saber. Assim, eu também eu acho assim, eu não acho que a velha é uma faceta ruim e do mal, mas eu acho que ela representa. Ela é um contraste contra as outras duas, né? Porque se você pensar na Virgem, a Virgem representa o quê? Inocência, né? Pureza, é o início da vida, né? Você ainda é uma, entre grandes aspas, é bem tosco isso, mas assim, você ainda vai desabrochar e tudo mais. A mãe é a cuidadora, é quem fornece, é quem produz, é quem, sabe, abraça. Então, assim, a velha, eu vejo muito como quem, assim, pega as armas e vai, sabe? Tipo, faz a coisa acontecer, Sim, sabe? É como se fosse ela quem protege as outras duas. exato, Tá entendendo? A velha é quem tem o conhecimento, é quem tem experiência de vida, é quem já se frustrou, quem já batalhou, quem já. Sabe? O que as outras duas ainda não viveram, a velha viveu. E ela é capaz de protegê-las do mal, assim. A velha é você embrutecida pelo mundo. Exatamente, exatamente, é isso. Então, eu vejo a velha muito como isso, sabe? Tipo, aquele estereótipo de filme, de desenho da mulher, da bruxa velha, sabe? Que Sim, vai lá e pega as coisas e faz a coisa acontecer. Então, eu acho isso muito legal. E eu amei como ela deu essa roupagem nova, né? De fazer o paralelo da velha com a morte. Pelo menos pra mim, isso. isso foi novo, né? A velha, pra mim, antes tinha sempre esse olhar da experiência, do tempo de vida, né? De quem já passou por tudo. Muitas vezes de quem já viu a morte, porque numa vida longa você perde pessoas, né? Isso. Perde coisas, perde, enfim. Até o próprio ciclo da vida, né? Assim, os eventos se acabam, né? Você passa por fases que tem fim e tudo mais. Então, mas assim, ser a morte em si era uma perspectiva que eu nunca tinha visto. E eu achei, assim, que ela fez um paralelo muito legal. E eu Sim. gosto do fato de que, assim, ela é macabra sim, sabe? Ela é assustadora sim. Assim, as mulheres não precisam ser sempre dóceis e bonitas e até aquele estereótipo da bruxa, das ervas e tudo mais. Tipo assim, precisa ser, tipo assim, rock and roll, sabe? Tipo, do É. mal mesmo. Bora assustar esses homens, sabe? É tanto que a velha é quem ajuda a Marese no final a Isso, mandar essa galera exato. pra Exatamente, mandar porque essa galera correr, sabe? isso, porque assim, mais uma vez, a Jay conhecia o pai que tem, né? É, E de fato, eles não desistiram. Eles fuçaram, eles encontraram a abertura lá pelo portão. Acaba que a Maris dá uma vacilada, tadinha. deixa o portão aberto. Mas ela já tinha passado por uma experiência assim, por um EQM ali, caiu num buraco cheio de cobra por causa da velha, né? E aí ela volta pra área interna, né, da abadia e acaba deixando um portão aberto e os homens entram por esse portão. E eles meio que fazem um cerco, né? E aí elas começam a se reunir novamente e pensam, né? Não, a gente tem que proteger as pequenas. E a Marese e a Jay, que são as duas que ainda não tiveram, né? Não foram convocadas, né? Não tem uma irmã, um departamento. Uma linha ali pra seguir, né? Isso, uma linha de estudo, elas ainda não têm. Elas ficam responsáveis por pegar essas meninas pequenininhas e levá-las para a masmorra, que é o local mais escondido, mais inacessível ali da abadia, enquanto as outras ficam para lutar contra esses homens, né? É muito triste porque elas sofrem ali violência, né? Desses homens, uma em particular que representava a donzela, né, e tal. E isso, assim, eu achei que foi muito certeiro da autora, sabe? Justamente a representante da Virgem ser a violentada. Eu achei sensacional dela ter protegido as crianças, acho que não precisava ir pra esse lugar, mas assim, diz muita coisa, sabe? Você pegar a que representa toda a pureza feminina e tudo mais, porque ela era eu posso estar enganada, Carol, me corrige, mas se eu não me engano, ela não tinha noviça, né? A Rosa trabalhava Ela tinha sozinha. acabado de Aí ela tinha escolher uma. escolhido. Que Não, então era uma acho que que não era. era isso. Era uma amiga da menina. Não, então acho que não era isso que eu queria dizer. Que eu queria dizer, não, que eu queria. Ai, sei lá. Enfim, eu acho que era a coisa dela, tipo, não ter o nome. Enfim, assim, ela. É porque a Rosa, Esquece né? que eu falei. Uhum. A, a irmã que era a Rosa, né? Porque isso era como se fosse assim, o departamento Rosa. Sim. Ela era chamada de a Rosa porque ela, a partir do momento em que ela virava a Rosa, ela não tinha mais o nome dela. Ela Ah, é isso. virava a deusa manifestada ali em carne e osso. Então ela não era mais a pessoa que ela era antes. Ela estava ali representando a própria deusa, né? Então ela era a Rosa porque ela era essa versão, né? A donzela
uma dessas versões da deusa Da deusa tríplice. tríplice. Isso. É tanto Então que... ela era um ser sagrado ali, que tava ali. Pronto, perfeito. Acho que era isso que eu queria dizer. E que ela tendo sido violentada, né, ela não pode mais ser a deusa, ela não pode mais representar essa, enfim, né, a virgem, a pura e tudo mais. É tanto que ela deixa de ser a Rosa e uma outra assume. É isso Isso, a mesmo. noviça dela A passa a noviça ser dela a passa a Rosa. ser. Exato, é isso mesmo. E é muito triste, né? É muito Sim, é muito triste, é. Mas ela, ao mesmo tempo, mostra, assim, que a deusa encarnada ali, né, em uma daquelas pessoas, ela foi proteger as outras, né, as demais. E acaba que elas sofrem perdas ali, assim, né, tipo, na verdade elas são agredidas, mas ninguém falece, então Sim. elas continuam ali depois. E quem, de fato, derrota esses homens, né? Porque parte desses homens já tinham ido embora. Porque na hora da tempestade, os mercenários já falaram, tipo, olha, eu não recebi pra isso, então eu vou embora, com licença. E foram embora. E ficou mais ali a família mesmo, assim, tios, primos, que faziam parte ali da família da Jay. Então, eles acabam encontrando, sim, essas meninas, mesmo elas estando lá nas masmorras. E como a masmorra era onde enterravam, né, onde estavam enterradas todas as pessoas que já moraram ali na ilha, era o território da velha, né, ali. Era onde a Marese sentia muito forte o chamado. E quem matou esses homens, né? Quem acabou com esses homens foi ela, a velha. Por isso que eu acho que isso casa muito com o que tu disse, né? De que ela é meio que uma guerreira, essa velha. Porque no final foi ela quem, apesar do medo, apesar de tudo, foi ela quem protegeu todo mundo de fato e acabou com aqueles homens. Porque ela tava ali pra bater de frente, né? Ai, ninguém assusta a velha. Ninguém bota medo na velha. E a Marese, ela, de certa forma, nesse momento, acho que ela faz as pazes ali com a velha e fala pra ela, olha, sei que você tá me chamando, mas eu vou, mas me espera, porque eu não vou agora. Calma lá, vou no meu tempo, né? Calma aí, que eu ainda sou muito jovem. Já já eu vou, mas agora não. E eu acho legal que a gente tem a revelação de que a irmã O é a discípula da velha, né? Isso. E aí faz sentido essa conexão que a Marese tem com o conhecimento, porque aquele conhecimento da biblioteca, aquilo ali pertence à velha, né? A velha é Exato. quem acumula o conhecimento ao longo da vida, é quem ensina pra quem vem depois. E eu. Eu acho que. Eu gosto do final, mas me dá uma dorzinha, porque eu queria muito ver todo o potencial da Marese indo, sabe? Sim, Tipo, até o fim, vai lá, atravessa a porta e volta, sabe? sim. Só que não, ela faz uma outra escolha, que eu acho que tipo, é respeitável, é bonita. Mas, assim, tipo, eu queria mais, sabe? Tipo, eu queria, Sim, eu vamos queria que até o ela fim. tivesse. Tu Porque a também? irmã O Ótimo. chama ela, né, pra. Exato. Tipo, agora que ela. Porque ao longo do livro me deu uma certa angústia, assim, tipo, ai, Marese, fala pras pessoas, para com isso. Sim. Porque se ela tivesse falado, teria sido tão mais simples. Porque a irmã O ia dizer, ótimo, você é a minha noviça, venha. Pronto, tá tudo resolvido, né? Mas ela ficou ali em pânico, achando que a única coisa que ia acontecer é ela morrer. Tipo, essa velha tá me chamando porque eu vou morrer. E eu Mas entendo, não. assim, vamos respeitar o trauma, né, coitada? Ela viu a É, irmã morrendo, viu a porta chegando e chamando, enfim. As pessoas têm o tempo delas, mas ao mesmo tempo, tipo, isso. isso poderia ter facilitado tantas coisas, né? Isso. E ter também tirado o próprio medo, a angústia dela que ela tava sentindo Sim, em relação a isso, né? Se ela tivesse entendido exato. melhor o que isso significava, né? E ela poderia ter tido uma outra visão da velha, né? Porque assim, ela até nem sabia que a irmã O, que ela gostava tanto, era quem, enfim, representava a velha ali na abadia. Então, assim, se ela soubesse, né? Se ela tivesse, enfim, se comunicado, ela poderia ter tido, talvez, assim, mais força pra enfrentar essa situação. Sei lá, assim, tem vários sims, né? Mas pra Isso. mim, assim, o que mais me dói é o final, sabe? Eu sei que ainda tem 2 É, livros, muita coisa pode acontecer, mas eu realmente queria, tipo, ver todo o potencial dela sendo atingido, sabe? Porque eu acho que a Marés iria, assim, rasgar tudo como uma
uma irmã, né, representante da velha. Só que Isso, não, eu queria que ela tivesse ficado um pouco mais, sabe? eu Assim, também. vou, sei lá, fazer a minha faculdade aqui de 3, 4 Vou anos. me graduar, fazer mestrado, doutorado, PhD, sabe? Eu acho que ela podia ter seguido a carreira acadêmica. Isso, aí depois ela sai. Ah, por que não? Porque, então, né, a gente tá falando aqui e a escolha dela é justamente essa. A gente comenta lá no final, né? Que algumas das mulheres acabam escolhendo voltar pro mundo pra compartilhar o conhecimento. E é isso que a Marese faz. Por um lado, eu vou te dizer uma coisa, pra mim, assim, eu entendo ela querer, tipo, que as pessoas não sofram o que a família dela sofreu no Inverno da Fome. E eu acho que é uma escolha completamente justa. Mas eu ainda acho que tem um lado da Marese que o medo falou mais alto, sabe? Assim, tipo, se eu ficar aqui, eu vou ter contato com coisas, eu vou fazer coisas que eu não sei se eu consigo lidar. Eu não sei se eu tô preparada pra de fato ser essa sacerdotisa, ser essa, sabe, tipo, representar a morte, representar todo esse conhecimento e essa coisa obscura da velha. Então, eu vou aqui, ó, pegar o máximo de conhecimento que eu puder e vou escapar, porque aí eu me livro, tchau, beijos, sabe? Eu não tenho que É, lidar com esse lado meu aqui. é. Não sei se é uma interpretação, assim, geral, foi uma coisa que eu senti que é válido, né? Assim, o medo ele é um sistema de segurança, né? Ele Isso, é. funciona pra impedir que a gente se coloque em situação de risco. Mas é porque realmente eu fiquei com a sensação de tipo, putz, tu tinha tanto potencial, sabe? Eu queria ver mais. E aí eu fui dar uma olhada nos outros livros, Carol. Eu não sei se você viu, mas o segundo livro, ele é do passado, assim, é meio que contando as fundadoras e tal, tipo, nada a ver com a Marese. Hum. E aí eu fiquei, não, eu quero saber o que vem depois. Aí o terceiro, que é o nome é Cartas de Cartas de Marese. Marese, que é falando sobre as andanças dela, as coisas que ela vai viver, vai fazer. Então, assim, eu não sei, eu tô com muito receio, assim, de como é que vai ser trabalhado, né? Se vão ser histórias muito específicas. Eu acho que o segundo talvez trabalhe muito bem toda a construção do universo, fale mais da deusa, assim, responda essas perguntas pra gente que ficaram em Sim. aberto. E o terceiro eu não sei, é uma grande incógnita, mas eu quero muito ler, quero muito saber o que vem depois. Essa é uma série que realmente eu fiquei querendo ler mais, sabe? Tem uns livros que mesmo quando a gente gosta, às vezes a história é bem construída e a gente, me dei por satisfeita com isso aqui. Sim, Mas já esse eu deu, né? realmente fiquei querendo saber mais aonde isso tudo vai dar. Porque ela resolve sair de lá pra levar esse conhecimento, né? Então todo mundo ali ajuda ela passa um tempão tendo aula com todo mundo sobre todos os assuntos. Ela leva dinheiro pra ela montar uma escola, caso seja necessário, né? E eles fazem até um manto pra ela, porque esse manto faria ela ser respeitada, né? Um manto vermelho. Sim. Então tem muitos simbolismos, né, nessa partida dela. A gente fica pensando, né, o que a Marese vai fazer, assim, como que ela vai fazer pra enfrentar essa sociedade pra onde ela tá indo, né? Que ela vai ser sozinha. E a madre mesmo fala assim que tipo, você saindo daqui você tá só, então você tem que você tem que ser calejada pra enfrentar as pessoas, né? Você não pode baixar a cabeça ou então mostrar qualquer sinal de que você não tá certa do que você tá falando, porque você é só uma Uhum. garota indo peitar um mundo machista, misógino, né? Exato. E uma outra coisa que eu tô muito curiosa pra saber, assim, fora da abadia, a deusa tem o mesmo poder? Sabe? Assim, ela consegue Ah, se sim. manifestar da mesma forma? Ou será que ali é o lugar central, é o lugar dela, porque ali é onde ela é cultuada, é onde ela onde se acredita nela, né? Como é que é a manifestação do poder extraordinário, né, dos deuses nesse universo? Há outros deuses? Sabe? Eu fiquei me perguntando várias coisas, assim. Vai ser legal no próximo livro a gente saber o que tem fora da abadia. Mas eu ainda queria mais dali de dentro, sabe? Queria saber mais dos rituais, porque a gente sabe que ela ficou esse último período na abadia estudando, né? Tanto que ela não estuda só com a irmã ou ela estuda sobre todos os conhecimentos possíveis ali, cada Isso. uma das áreas, cada uma das graduações. Ela faz uma graduação generalista, né? Isso, Pra saber de tudo ela um pouco. faz tudo ali. Ela assiste aula de todas as, as faculdades. Exato. Para ela realmente ter conhecimento, um conhecimento geral para poder ajudar de todas as formas possíveis ali fora, né?
Mas eu queria ver mais da graduação específica da velha, sabe? Tipo, como é que a Sim, classe velha 101, sabe? Tipo, introdução aos isso. estudos da velha. Eu quero muito saber. E aí eu não sei, eu Qual é a acho que... grade curricular, né? Pois é, eu queria, sabe? É porque eu tenho, assim, uma atração por essas coisas, tipo, misteriosas, meio góticas do mal. Não do mal, Ai, mas, assim, meio eu sombrias e espero que a macabras. gente saiba mais sobre isso, porque realmente ficou um gostinho de quero mais. Principalmente também em relação a essa irmã que desapareceu. Seria ela Sim, uma irmã ali da velha? Alguma coisa sim. assim? Ou será que, assim, o destino acabou levando ela pra um outro lugar e ela acabou se tornando um outro tipo de entidade? Ou será que ela faz parte da deusa tríplice, mas talvez uma faceta que é ainda mais sombria, mais obscura, que a gente tenha menos conhecimento do que a própria velha? Não sei, assim, a cabeça pipoca de ideias, né, de possibilidades. Possibilidades. Então, assim, é um livro jovem adulto, né? Ele é para um público jovem, mas assim, ele é completamente diferente de tudo que eu já li antes. Para esse público. Eu, no geral, não sou uma leitora assim muito feliz de jovens adultos. Eu acho que assim, é um estilo que está saturado, pelo menos dentro do mercado estadunidense, né? Do que chega pra gente aqui. Então, eu não sabia nem. Quando a gente foi ler, eu nem sabia que a autora era finlandesa. Então, eu fui totalmente às cegas, assim, tipo, vou pegar aqui e vou ler. É tanto que eu comecei a ler, eu não li nem sinopse. E isso é uma coisa que foi. Que, assim, não faço isso há muito tempo, então foi muito legal, porque eu tava, assim, realmente aberto pro que ia vir. Então eu esperava que esse é um livro ok. E foi muito, muito mais do que qualquer coisa que eu poderia esperar. Eu confesso que quando eu sugeri esse livro, a primeira coisa que eu pensei nele foi na capa, porque eu achei linda. A capa é linda. E a capa traz essa coisa ela lembra, assim. Os Ai, entalhes, né, que teriam, sei é. lá, na. Eu ia dizer uma coisa bem idiota. Tipo assim, ela parece uma capa de livro. Porque ela é uma capa de livro. Ah, sim, Mas, sim, eu assim, sei. tipo, tem uma interlocução ali, uma coisa tipo, você vê a capa e você pensa, esse livro é sobre livros. É isso que eu quero É, dizer. porque realmente parece aquelas capas de couro que De livros antigos, você né? marca, assim, meio que a ferro, né? E aí Exato. o livro Afunda, né? Fica queima, né? Isso, e. com textura e tal. Então, assim, eu sabia que eu ia gostar pensando nisso, mas eu achava que ia ser um jovem adulto ok, 3 estrelas. Mas ele foi muito mais, assim, ele foi, tipo, se abrindo, e eu fui, sabe, Foi. entrando mais nele e me apaixonando mais. Então ele acabou sendo uma grande surpresa, e com certeza quero ler os Eu também. próximos. Eu também me surpreendi muito, porque eu fui Uhum. simplesmente pega pela capa. Sim. Maravilhosa, maravilhosa. Mais uma vez, a editora Morro Branco arrasando, assim. Acho que eu não Arrasando li muito. nenhum livro da Morro Branco até agora que eu me decepcionei, que eu não gostei, que, enfim. Eu li e-book, né? Eu não sei como é que tá o trabalho físico, né? A impressão do livro, mas com certeza deve estar uma qualidade incrível, como todos os É, outros. A gente aqui é verdade. muito cadelinha da Morro Branco, sério. Morro Não tem Branco, nota a como. gente. Um beijo, Morro Branco. Obrigada por ouvir o podcast. Eu sei que você tá aí. É isso. Ah, e outra Ai, coisa. diga. Assim, até o momento, pelo menos, que a gente tá gravando aqui, o primeiro livro, né, da Amarese, Sim. ele tá grátis, né? Não é Tá grátis, mas disponível, assim, né? tá disponível pra quem tem Kindle Unlimited. Então, pra quem já assina, né, o livro tá. Você pode baixar. E é pouquinho, assim, 250 páginas, eu acho. Então, é uma leitura tão gostosa que flui. Então, mais uma vez aqui, afirmando o nosso compromisso com leituras que podem ser encaixadas em qualquer rotina, Ai, amo. indicamos esse livro. Mães, colhem na gente que é sucesso, viu? Agora que eu represento essa categoria, só Olha, temos alegria. uma representante da categoria mãe aqui. Sim. E Foi é selo de isso. aprovação aí, tá? Total. Muito, muito, muito bem aprovado. E assim, apesar desse livro, só mais um último parêntese, tá? Apesar desse livro ser, assim, muito feminista e tratar dessas questões femininas e colocar, entre grandes aspas, os homens como vilões, não quer dizer que todos os homens do livro são vilões, inclusive tem um personagem no final que ajuda as meninas, ele é ali da família da Jay, ele meio que muda de lado e acaba ajudando ela. Eu acho que homens podem gostar dessa leitura também, sabe? É uma leitura prazerosa. Eu não acho que ele é tipo, aquele livro feminista, homens são do mal, matem os homens. Não é um livro misândrico, não é esse o ponto. É uma leitura boa. Acabou, sabe? Sem Isso. recortes é pra isso, pra aquilo outro. É bom.
E eu achei Leiam, vocês vão muito, curtir. muito legal o mundo que ela criou, sabe? Ela Sim. transporta a gente pra lá de uma forma tão, assim, natural, sabe? Que eu, pelo menos, eu sempre me pego muito imaginando os detalhes. Então, na minha Sim. cabeça, eu já montei a ilha lá, os acidentes geográficos, as torres, já fiz tudo. Eu amei muito, muito a forma como ela te coloca no universo dela. Então, acho que vai ser uma leitura bem gostosa, um universo bem diferente pra você imaginar aí na sua cabeça. Com certeza. Mais uma super indicação nossa. Espero que vocês gostem desse livro. Se leem, por favor, falem com a gente, mandem e-mail. Lembrando, o nosso e-mail é estalagempodcast@gmail.com. A gente vai amar saber o que vocês acharam. Se não gostou, também tá tudo bem, tá? A gente é super aberta a opiniões diversas, né? Que contrastem com as nossas. Tá tudo bem. Diálogo é Exatamente. importante. Se você percebeu também alguma coisa que a gente não notou, não comentou, esqueceu, sei lá, manda e-mail pra gente. Manda e-mail pra gente, isso, pra gente ler o seu recado no próximo episódio. A gente pode ir discutindo, né? Assim, distantes, porém unidos aqui por um podcast. Então, a gente vai ficar por aqui. Mais alguma coisa pra falar, Carol? Só isso mesmo, né? Não, só isso mesmo. Ah, se você quiser deixar esse recadinho lá no YouTube também não tem problema. Quando o pode episódio ser. subir, deixa lá que a gente vai catar esse comentário. Exato. Então, fica aqui. Um grande beijo pra vocês. A gente se vê daqui a uma semana. Tchau! Tchau e até a próxima!